Olá, estamos no ar com mais um episódio do nosso programa, do podcast Conversa Solta. Satisfação estar de volta aqui com você. E já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica aí, manda para os teus colegas, compartilha o nosso conteúdo, porque a gente está de volta aqui no nosso canal e desta vez para conversar com uma amiga, esta figura emblemática, ímpar de Tutóia, que tem uma história de vida e uma história de profissão, e a história dela se confunde com a história de Tutóia, dessa Tutóia recente, dessa nossa belíssima Tutóia. E hoje a gente está aqui na beira da praia, como diz o pescador, o nosso pescador de Tutóia. Estamos aqui na pousada do meu amigo Patrick Baluarte, como é conhecido, tá? Na pousada Baluarte, gentilmente cedida pra gente conversar esse cenário bonito. Olha só, lá no fundo, né? Tem o camarãozinho da Baluarte, e tem todo esse cenário bonito aí que a pousada Baluarte tem. É aconchegante, linda, super linda. E aqui, artesanato de Tutóia, viu, Rita? Isso aqui é um búzio, aí, um bicho do mar. Não sei nem o que é isso. O que é isso, Patrick? Búzio. Um búzio. Rapaz, é grande. Muito grande. Mas, vamos lá. Estou aqui com minha amiga Rita Merequeta, tá? Deixa eu cumprimentar aqui, dizer que é uma satisfação tremenda estar com você. Bater esse papo aqui é bom demais. Eu também, Elivaldo. Fiquei muito feliz porque você me convidou e para a gente conversar. E nós estamos aqui para atualizar os papos. Pronto. E é uma conversa solta, uma conversa livre, aberta, não tem pauta, a gente vai falar de tudo aqui, tá? Mas tem coisa que não pode falar, tem? Não. Tô brincando. Isso aqui é... Mas tu não sabe como é que tu vai fazer. Pronto. Mas não vai ter situação de saia justa, não. Brincadeira. Não, brincadeira, tá, pessoal? Mas vamos lá, Rita Merequeta. Eu vou começar fazendo a pergunta clássica. Quem é a Rita Merequeta? A Rita Merequeta hoje é uma pessoa, uma mulher guerreira, né? Eu me acho guerreira. Não para me destacar, mas é porque lutas, né? Eu sou filha de João Rocha Damasceno, que era o conhecido João Merequeta. João Merequeta, patriarca dessa família. Rita Merequeta, que era minha mãe, ela não queria muito que chamasse Merequeta, ela queria que dissesse Rita Zuzu, por conta que ela é filha do meu avô, que era chamado Zuzu, que era Leocádio Pereira. Nós temos até uma rua aqui na Barra com o nome dele. O seu avô era o Leocádio Pereira. Leocádio Pereira. E era conhecido por Zuzu, né? E minha mãe, que tinha o Manel Zuzu, que era o filho, o Chagas Zuzu, que era filho. O Manel Zuzu, que era do futebol. Era o Manel Zuzu. Futebol. Era irmão da minha mãe, Chagas Zuzu, irmão da minha mãe. Tinha o Joaquim, tinha a Dardores, que ainda é viva, é a única que ainda está viva. Então, eu sou essa pessoa que nasceu deles, um casal que não tinha muitos estudos, mas que souberam nos educar. Eles já nasceram aqui A minha mãe foi. Na praia, já aqui? Minha mãe nasceu aqui, Tutóia. Aqui é bairro Barra? Barra, nasceram na Barra. É a casa bem aqui, na rua José Paulino. José Paulino. E o meu pai não, meu pai ele nasceu em Conceição, Araioses. Ah, em Araioses. Mas também a família... Você era Paulino, né? A família dele é de Barro Duro também. O povo de Barro Duro todo é nosso parente. Mas aí quando minha avó, que é a mãe dele, faleceu, ele veio embora pra cá, pra casa da minha tia Leontina, que é a mãe do Lulu. Sim. E ele ficou lá. Quando ele chegou, ele viu minha mãe, né? Aí, na mesma rua, minha mãe era bonita, uma moça muito bonita, que eu tenho a foto dela nova. Aí não deu outra, né? Se casaram. E aí casaram. Tiveram quantos filhos? 8. 10, porque 2 morreram, eu sou a primeira. A primeira. Sou a mais velha de todas. E com 2 anos de casado, 2 anos foi eu nasci, né? Nasci aqui numa casa, esta casa aqui do livro. Essa casa aqui do livro é a sua casa, a casa da infância. Casa da infância, que eu tenho esse caminho na mente. Aí então, eu tenho esse caminho na mente, como se fosse o meu caminho até a praia, né? Que minha casa era aqui.
Então eu nasci Como é que era a aí. casa? Como é que era a casa? A minha casa era de taipa, né? Taipa, de palha. Não tinha piso. Mas sei não, eu me lembro daquilo ali com uma saudade tão grande. Eu era muito feliz, eu não pensava em nada, outra coisa na vida. Só em ver minha mãe limpar aquele chão com Vassoura de... esporão de arraia. Esporão de arraia. Parecia um ciscador. Tá vendo? Ela limpava, e depois ela botava na peneira, peneirava, para poder a gente brincar naquela terra. E a areia era bonita, porque é areia de beira de Branquinha. praia. É areia de duna praticamente Pois é. aqui. A areia da nossa casa era uma areia tão branca que minha mãe cuidava. Então aquilo para mim assim, eu admirava muito minha mãe, porque eu queria ser como ela. Eu não tinha vontade de ser outra coisa a não ser uma dona de casa, parecida com minha mãe, que às vezes amanhecia o dia cantando. Então, meu pai e minha mãe nos criaram assim, né? E mais o objetivo deles era nos botar para estudar. Aí depois daqui a gente foi para a favela, que é o Monte Castelo hoje. Monte Castelo. Na casa do meu avô Brasilino, que era o pai do meu pai, João Brasilino. E passamos uns tempos lá até construir a nossa casa lá onde é hoje, né? Aí a gente passou lá 6 meses, o papai construiu nossa casa ali onde é hoje, o papai construiu nossa casa sozinho. De novo de taipa. Para colocar a madeira em cima, ele amarrava uma corda embaixo e ele subia com a ponta da corda. Não tinha dinheiro para pagar mão de obra, não tinha nesse tempo essas mãos de obra assim. E ele fez nossa casa. Era a vontade de um homem de ter uma família. E fez nossa casa, nós pequenos. E construiu, Rita, uma família bonita. E lá nós ficamos até hoje, né? E você sabe, naquela época, Tutóia, ela não tinha essas coisas de hoje. Era tudo difícil, né? Até pra gente comprar um ovo era difícil. Comprar um peixe era difícil. Como é que era assim a tua rua? Qual é o desenho que tem na tua cabeça da tua rua? Olha, até a praia? A minha rua até a praia. Aquele espaço ali que hoje, eu não sei de quem é a casa, da Lula, ali era a terra, cheia de árvores de um lado, do outro. Desse lado aqui tinha ameixa, se você lembra as ameixas amarelas. Sim. Tanto, mas a gente invadia aquele mato para procurar fruta, carrasco. Era uma porção de frutinha que tinha. E vinha, chegava. Aí tinha um alto. Depois do alto tinha a casa do meu tio, que é o Chico Simoa, com a tia Leontina. Aí descia para casa do meu avô. Mas era terra. Isso no sentido praia? No sentido praia. Chegava na casa do meu avô, antes do meu avô tinha meu tio Manel, depois tinha o tio Chaga, onde tinha um terreno, um campo que chamava campo de futebol, né, que eles jogavam. Aí que meu tio começou a entrar no esporte. Então eu via lá Flamengo, Vasco, Fluminense, né, jogava lá. E a minha mãe, ela nos trazia de domingo de tarde, arrumava eu, minha irmã Rose, meu irmão Damasceno, a Conceição no começo, era nosso quarto. Que ano era isso, mais ou menos? Quantos anos de idade? Eu tinha 12 anos. 12 anos. 10 para 11 anos. Era uns isso aí 10... é a década de... 60, né? 60. Eu nasci em 53. Então, final da década de 60 para 70, não? Aí minha mãe nos trazia para esse jogo, né? Para mim aquilo ali era assim, como se fosse um passeio. Ou então ela nos trazia para cá, para casa de uma senhora que ela chamava de irmãzinha, que era Dona Maria José, esposa do seu Simão ali, que até faleceu. Ela morava aqui, as filhas dela estão até aí, Osmarilde e Osmarina. E a mamãe nos trazia para cá, era nosso passeio de domingo. Que legal. Era, então isso é a infância da Rita Merequeta, a Rita Menina, que inclusive a gente vai já falar aqui desse livro, Palavras e Pensamentos, você traduz muito da sua infância aqui nesta obra, da sua família, saudade, dos né? amigos, saudade, né? Porque eu tenho saudade da minha infância, eu tenho saudade da minha casa, do jeito que era. Eu tenho saudade do meu... Papai fez aquela casa, 2 a 3 quartos. Tinha o meu, dele no meio, dos meus irmãos lá atrás. E ele, mas a minha mãe, eles cantavam de noite. Um numa rede, outro no outro. Não tinha energia, era lá a lamparina. E nós, no nosso quarto, eles cantavam pra gente dormir. Que legal, que legal. Meu pai cantava e minha mãe cantava. Um cantava, outro cantava, um cantava, outro cantava. É tanto que hoje as músicas antigas a gente nem consegue assim ouvir direito. Porque a gente lembra, eles todos dois tinham uma voz boa. Meu pai tinha uma voz muito boa, minha mãe também. E eles cantavam.
pra gente dormir. Ah, então os netos, os teus sobrinhos aí, são cantores por conta dos avós, possivelmente, né? Herdaram. Nós herdamos. Tem a Larissa, tem o Dito, tem... E tem também a família da minha mãe também, eles também... A Verônica. A família da minha mãe, que é o pessoal dos Freitas também, eles também têm esse... Aliás, falando de Freitas, lembrei aqui. O Nonato Freitas, seu primo. Tio. Primo da minha mãe. Autor da Aquarela de Minha Terra. Que depois foi chamada de Aquarela de Pitóia, porque o Padre Hélio acrescentou uma estrofe, né? Mas a original são 3 estrofes. Está registrada com 3 estrofes. E é chamada de Aquarela de Minha Terra. De Minha Terra. Você lembra desse tempo que ele compôs? Que ele fez essa foi em 53 ele compôs no Rio. Ele estava no Rio, porque ele foi para o Rio, ele foi para São Luís, serviu o exército, ele morava aqui. Nasceu aqui. Não, eu não sei se ele nasceu, não, ele veio com 3 meses. Aqui na Andresa, a casa dele. Casa do tio da minha mãe, era bem aqui na Andresa. Esse tio Bernardino de Freitas, Benedito Bernardino de Freitas, tem a cruz ainda no cemitério, da sepultura dele. E ele veio para cá com os filhos, era Nonato, Manuel, Jesus, Terezinha. Só tem a Terezinha que eu fui sábado passado, eu estava no aniversário dela de 92 anos. E o tio Nonato foi embora, louco por essa terra, né? Louco. Ele fazia artesanato aqui quando criança, mas ele foi para o Rio. De lá ele se lembrava. E ele compôs essa música em 1953. Foi então ele compôs lá no Rio? Foi. A saudade da terra dele? Todas as músicas, quase todas as músicas ele compôs no Rio. Choró, Cabra Preta. Toda coisa que aconteceu com ele aqui, ele fazia uma música. A saudade da terra. Quando ele veio, já a Florinha já estava crescida, a Flora era a filha mais velha dele, ele veio embora. Eu me lembro no dia que ele chegou, na Rua Clara, no terreno do meu avô, no terreiro, ele chegou, se deitou na areia. Saudade. E aí ele cantava pra gente toda noite. Reunia todos os sobrinhos ali, filho do Tixaga, do Tiago e eu, que o Tiago era o Manel Zuzu. E a gente cantava Cabra Preta, a gente berrava. Olha a cabra preta, ele dizia, bé, isso ele... Ele fazia isso com a gente, né? Luz elétrica não tinha nesse período? Era não, nessa época ainda não tinha não, eu já tinha para terminar 10 horas, não, ainda não tinha não. Tinha não, eu acho que... Então, está aí a minha infância e foi muito boa. Depois meus colégios, eu fui para Marcílio Dias. A primeira escola foi aqui, Carmela Dutra. Carmela Dutra. Minha primeira professora foi Dona Paula Neves, que é irmã da Madre Maroca, que é a esposa do Manel Zuzu. Essa Paula Neves era filha de quem? Ela era filha do seu Marcelino, lá de Paulino, de Rio Novo, né? Porque antigamente era Rio Novo, Dona Raimunda. E meu tio, Manel Zuzu, que foi para lá com meu avô, foram morar, e ele casou com a Madre Maroca. E eles foram vindo, a família toda. E já morreram todos. O último foi o seu Nonato Neves, não sei se vocês, o pai da Raquel. E agora tem a Madre Maroca, ela está com 92 anos também, ainda está aí, firme e forte, lúcida. E teu tempo, quais eram os comércios que tinha em Totó? O que você lembra daquele comércio assim? Peraí, comércio meu, tem o Zé Pereira, que na Barra é por aqui. Fazia mandado pro seu merequeta para comprar? Fazia. O seu Zé Pereira, aqui na Barra era seu Zé Pereira. Lá no centro, não lembro. Depois... Que moto atentada essa aí? Seu Zé Pereira, né? A gente vinha comprar aqui, era o comércio que tinha tudo. Não sabe quem era não, né? Zé Pereira, não. Os filhos dele, eu não sei onde mora, tinha o Reginaldo. Eu não sei, nem se ainda são vivos. E essa praia aqui, tirando o domingo do futebol, do Manel Zuzu, você vinha passear na praia? Como é que era a praia? Papai não deixava. Deixava não. Deus defenda, né? A gente vinha, às vezes, mas era assim meio... Mas era assim, antigamente papai era assim mesmo. Papai não gostava, que achava que a gente ia vestir biquíni. Deus defenda de vir pra praia. Logo, as meninas merequetas todas cobiçadas. Não sei. Tem história dessas merequetas que eram muito cobiçadas. Eu não sei. Sim, aí a gente vinha... Aí da escola? Escola foi a Marcílio Dias. Depois da Carmela Dutra foi Marcílio Dias. Depois da Marcílio, que era a escola da Estiva. Meu pai era estivador. Meu pai era estivador. E nós estudamos lá. Depois eu fui para o Casimiro de Abreu, fazer o 5º ano, né?
E aí foi que entrou o Almeida Galhardo, a história de 1964, entrou o Padre Hélio com o Almeida Galhardo. Aí a gente, porque naquela época, como era que os pais iam mandar os filhos para fora? Um monte de filho aqui terminando. Só tinha até o primário, né? Só duas escolas. Até a quarta série. Quarta série, depois entrou o exame de admissão, até a quarta série. E aí veio o Almeida, né? Aí todo mundo já ficou alegre. 64? Logo que o padre chegou, ele fundou a escola. Mesmo ano. Mesmo ano. Ele chegou aqui em março ou foi em maio? Ele chegou em maio. Maio. Foi 31 de maio? Foi em maio. Mês das Marias. Foi. Mês das Mães. Chegou em maio, parece que Rita, foi em tem uma maio. história, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu estou conversando, tentando levantar um pouco da história, dessa história recente da Tutóia. E o padre, ele chegou no aeroporto de Sarnambi. Foi. Ele veio de avião, lá no aeroporto ali do Sarnambi. E de lá diz que ele dispensou um jipe. E tinha o jipe, não sei se era do prefeito, não sei o prefeito. Zé Matos, Zé Matos Silva. Eu acho que era o seu Zé Matos. E aí ele dispensou porque tinha uma multidão esperando o A padre. zeladora do apostolado, Dona Anaísa, Dona Maria do Seu Jonas, Dona Olindina, Dona Jardilina, acho que a tia Helena, Madre Maroca, eu acho também. Estavam esperando ele, né? E ele veio com eles. Quase uma procissão acompanhando ele até a igreja, até a paróquia. Até a paróquia. Tem essa história. Tem, ele veio. E não tem mais outra. Aí ele se propôs a conhecer as famílias. Uhum. Ele queria conhecer todo mundo. Aí ele disse que a família que quisesse que ele visitasse, colocasse uma planta na porta. Ah, Me que lembro planta? Qualquer planta? Qualquer planta que ele entrava na casa. Me lembro que a mamãe botou um pé de pingo de ouro, que era plantado em lata de querosene, na porta. E ele veio, ele visitou. Depois ele começou a visitar as comunidades, que ele foi caminhando daqui para Santana. Ele era novo na época, bem Bonito. novo. Era bonito. Era um lourão, viu? Muito. Um alemãozão. Era. E aí começou a luta dele, né, com as famílias. Ele reajustou casamentos, ele procurou se inteirar com as meninas que ele chamava as Madalena, que era lá do Durete. Quer dizer, ele fez amizade com todo mundo. Aí ele entrou na política e exclamou. Ele deu uma mexida geral na igreja, ele revolucionou a igreja. Não, o Padre Hélio foi o desbravador da educação e o evangelizador que teve aqui. Ele criou as comunidades eclesiais de base, as SEBs, foi ele que criou. Ele foi ordenado em Roma, depois ele foi para Colômbia, parece que foi Colômbia, um país aqui na América do Sul, levar esse modelo das comunidades eclesiais de base, que ele criou. Foi ele que criou aqui. Foram criadas aqui. Eu podia ter trazido um livro, né? Mas não sabia que eu puxei esse Eu quero esse livro dele. Aliás, a gente vai fundar o Instituto Histórico e Geográfico, Genealógico, Cultural e Genealógico de Tutóia. E nós vamos contar com você, com o Patrick, com várias pessoas para serem sócios colaboradores, sócios membros efetivos que vão produzir. E a gente precisa levantar material, fotografias, utensílios, objetos antigos, né, de decoração das casas, para a gente botar lá nesse instituto. Eu tenho um texto que já fiz para a diocese. A menina pediu a Maiana de 50 anos, de quando começou as SEBs até o Padre Cláudio. Eu tenho esse texto lá em casa, que eu fiz, contei toda a história. O pensamento do Padre Hélio eu coloquei, que ele dizia que ele queria as comunidades à luz do Evangelho. Ele evangelizou mesmo, o Padre Hélio. As cabeças hoje das pessoas do meu tempo, da minha época, são cabeças que o Padre Hélio criou. Ele fez realmente um trabalho grandioso aqui. Não só no aspecto religioso, mas no aspecto social político. Quando ele quis ingressar na política, eu acho que poucas pessoas compreenderam o sentido daquilo ali, dele fazer parte. Acabaram desvirtuando, e aí a gente sabe que numa cidade como Tutóia, num município como Tutóia, sempre vai ter o grupo de oposição em situação. Naquela época ele enfrentou aqui o grupo que era herdeiro do coronel, os Neves, que depois os Melos herdaram, e ele não conseguiu lograr êxito. Tem até histórias, e a gente precisa levantar isso com muita responsabilidade, de que eles chegaram a ganhar a eleição, mas como naquela época se contava os votos como o governo federal quer que se faça hoje, né? Contar
contar na cédulazinha, isso é meio complicado. O pessoal fala isso, né? Mas dizem que tiraram a eleição dele, né? Porque não possível. Não tinha explicação. Eu, por exemplo, nessa Ele é muito época, querido. eu fazia parte do grupo. Eu tenho história dessa campanha do padre. Que eu saí daqui, ele foi nos deixar em Tutóia Velha. Eu, a minha prima Socorro, que hoje é falecida, né? O Arimatea, que é falecido também. Pedro Antônio também é falecido. Graci, que é essa minha colega que vai chegar agora, dia 20, ela vem aqui visitar a Tutóia. E o Carangaço e a Rosana. Nós saímos daqui de manhã, ele nos deixou em Tutóia Velha. E de lá nós fomos caminhando até Cocal. De casa em casa. O caminho era por ali, Rita? É? Era. Nós fomos até um Cocal, não sei onde é Cocal. Mas será o Cocal? Não Deve sei, ser, Cocal, o não Cocal sei. ali do Eu não o sei. Chico Elias, pronto. Não sei, parece que era. Eu sei que nós fomos até lá, eu acho que nós ficamos, foi na casa desse, não sei. Nós ficamos numa casa e serviram uma galinha com distância. leite de coco, muito gostosa. Armaram as redes branquinhas e nós, 2 horas a gente chegou lá nessa casa. Só fizemos almoçar, descansar um pouquinho e voltamos de novo para Tutóia Velha. Eita. A campanha foi assim, a campanha dele. A gente fazia parte do grupo, Nazaré Carvalho. Não lembra, Nazaré? Visitei agora. Parnaíba. Nazaré Carvalho, quer dizer, era os jovens, todos com esperança de emprego, de estudo melhor. E ele ia ter todo mundo, ele ia agregar todo mundo. Mas não foi. Aí todo mundo foi embora. Graci, eu. Mas deixa eu voltar aqui no estudo da Rita. Aí do Almeida Galhardo, você terminou, fez quinta e sexta eu fiz no Almeida. Sétima e oitava, não, oitava e nona, né? Sétima, oitava e nona. Não, era só até oitava. Só até oitava. Fui fazer em Parnaíba. Quinta, sexta, sétima e oitava. Em Parnaíba. Pula essa história. Parnaíba não pode falar, não. Fala. Senão... Não, eu fui para Parnaíba, para casa do meu tio Joaquim. Para fazer a oitava? A sétima e a oitava. A sétima e a oitava. E lá só vim para cá porque ele foi transferido para São Luís. Deixa eu perguntar aqui, qual era a idade? A sétima e a oitava já tinha quantos anos já? Eu tinha 15, 16. Ah, então já estava querendo namorar, por isso que pula essa história, vamos pular. Mas diz aí, vamos falar do 16, 17 eu fiz assim. Obrigado. Eu fiz lá na União Caxeiral. Caxeiral, você é famosa. Minha tia Dardores cuidou de mim, pagava o colégio. E eu era uma como é que diz? Uma princesa nessa época. Só que ela tinha ciúme, né? Não deixava eu namorar. Então. Como diz aqui no interior, os cabuquinhos tudo de olho. Mas a Rita, não tá certo. Viu, Elivaldo? Aí eu fui lá, aí vim porque meu tio foi transferido para São Luís, e hoje como a família dele ainda mora lá. E eu não podia ir, né? Porque o papai foi me buscar e ele me embora. Aí terminei aqui, vim para o Almeida Galhardo, de novo, para a escola normal. Naquele tempo a gente ganhava... O normal ganhava... é o primeiro, segundo, terceiro ano. Magistério. Nesse tempo não, era magistério. E nesse tempo, o Padre Hélio, a gente ganhava uma bolsa, sistema de bolsa, para ensinar, para trabalhar. E eu ganhei essa bolsa para trabalhar em Tutóia Velha. E mandava as professoras Eram do as colheres interior. de fermento? Não. Isso depois das colheres de fermento. Outras turmas. Ah, então a bolsa que ele dava era para vocês poderem retribuir isso dando aula? Trabalhando no hospital, na igreja, na sala de aula. Eu tenho várias pessoas que passaram por isso. E eu fui para Tutóia Velha. Passei 1 ano, lá também tem escrito, isso aí na casa da Dona Honorina, eu fiquei lá 1 ano, dando aulas para adultos e para... Crianças não era criança, era já assim, jovem, maiorzinho do que ele, né? Jovens e adultos. E eu fazia criança nem ia para a escola naquele tempo. Não. O bonito, o importante, assim, o mais significativo que eu achava era que a gente não tinha energia. E aqueles senhores de idade, seu Camilo, que já faleceu, seu Dilo, ainda tem um lá, Tutóia Velha. Seu Zé Maria, eram os meus alunos, eles vinham para a escola com a piraca, sabe aquelas... Que legal! Na cabeça. Na cabeça. E a gente dava aula com isso, né? Mas noite, Rita. À noite. A gente vinha 6 horas. Eu não sei quem que mora nessa casa hoje. É uma casa de esquina. Quando a gente passa para Paulo e Neves, a gente vê. Era
Escola Neuto Pereira, é o nome do... Neuto Pereira? Não, era... Acho que era Padre Neuto, sei lá. Ou era era o Padre Neuto... Mas não, era João Tavares, aquelas João Tavares era a organização que mantinha todo esse trabalho do Padre Hélio, né? Essa organização João Tavares. E tinha essa escola, eu não me lembro se era Padre Neuto ou se era... Mas tá lá. Padre Neuto Neves. Ainda tem lá, não acho que não era Padre Neuto não, estou enganado. Ainda tem lá a mãe do Maico, que hoje ele é coordenador da igreja, ela ainda está lá, ela conta essa história toda na casa de Dona Ele é Norina. diretor da escola lá hoje. Pois é. A mãe dele foi minha aluna. Eu morei com a Dona Norina um ano e fiz esse trabalho lá. Aí o seu Ribamar Ramos ia para lá todo fim de semana, que ele tinha uns terrenos para lá. Aí ele viu isso, né? E ele já, aquela história do Zezé e tal, já tinha vindo de Parnaíba, já tinha me desligado de lá, e o Zezé estava aqui na área. Estava na cola, como dizem hoje em dia. Aí o seu Ribamar... Se tivesse o WhatsApp, tinha mandado a mensagem na mesma hora. O seu Ribamar me deu um Petromax. Sim. E esse Petromax, os alunos compravam querosene, isso parece que era seu Camilo que era o responsável. Aí ele trazia todo dia esse Petromax. Sei que eu deixei lá muita gente já sabendo ler, escrever. Ainda tem umas pessoas lá em Tutóia Velha. A Tutóia Velha, como é que era? Ainda tinha as três ruas? Mesmo jeito que não mudou nada. Impressionante. E é a primeira povoação de Tutóia. A única coisa que mudou foi a praça. A primeira povoação de Tutóia. A única coisa que mudou foi a praça, porque não tinha praça. Era só o cruzeiro. Eu tenho até uma foto bem velhinha. Tem o cruzeiro que a gente... Mas ali era a mesma coisa. Eu fui agora no Mastro do Espírito Santo. Eu fui. Eu vi, impressionante, até os matos. Verdade. Meu Deus. Bora fazer aqui um desafio. Bora fazer um desafio aqui pro Patrick. Pra ele... Deixa eu... A casa do Moacir, né? Da mãe do Moacir. Eu lembro, eu conheço ali. Conheço ali quando eu era menino. Meu pai me levava pra lá no festejo, exatamente no festejo Divino Espírito Santo. E muita gente ia pagar promessa, essa coisa toda. A gente ia do Bezerro, a cavalo, andando, né? A pé. Não, tem o Nossa Senhora da Conceição também em dezembro. Dezembro também. E eu lembro, rapaz, que ficava um monte de cavalo amarrado no pé da cerca. Era muita gente que ia. E aí virava a noite, que tinha a novena, o leilão na última noite, obviamente. E tinha festa depois. E eu era menino, ele me botava para dormir na casa do meu tio, que era o tio Antônio Gonçalves, que morava lá. E o Antônio Gonçalves era festeiro. Antônio Gonçalves. Ele era o fazedor de festa lá, irmão de Santana, irmão do meu pai. E a gente ia dormir e eles iam pra festa. Virava a noite, quando dava de manhãzinha, tinha a ladainha. A gente ia assistir a ladainha. Em latim. E um monte de caboclo melado. Em latim. E latim. Verdade. E rapidinho aqui pra gente voltar. E aí eu lembro muito disso, né? Lembro muito disso, mas é legal essa história. Agora, o desafio que eu quero fazer pro Patrick, pra gente conseguir ir pra ali, é uma praça histórica. Sei lá, os arquitetos aí vão saber desenhar. Patrick tem um monte de arquiteto aí. Ele é secretário. Aí... Mas com o aspecto histórico fica bonito, até para resgatar essa história da Tutóia Velha e tornar aquilo ali um ponto de visitação. Já é na beirada da estrada, da rodovia, MA 315. Gente, tá do mesmo dia, eu fiquei que vem de Paulino Neves a Tutóia. Mesmo jeito. Precisa de Casa de Dona Norina. É uma casa histórica. Tá lá, ali. histórica. E aquela árvore da frente ali é uma tristeza, uma solidão. José Gonçalves não era teu parente, não? Meu tio. O José Maria Gonçalves? Era que ele gostava da igreja, cuidava meu da igreja. Melhor aluno. Era? Era. Meu amigo, meu melhor aluno. Que legal. Meu tio, irmão do meu pai. Tu tinha o pai do Biná, né? Dos meninos, filho dele. O Biná, que mora aqui. Que casou com a Maria Alzira. O Biná é meu tio, irmão do Santana também. Irmão dele. Só que o Zé Gonçalves era irmão dele. Pois é, eu vivi. Aquele homem ali, aquela casa ali, a Camila, acho que já foi. Camila já. Eu vivi, aquela casa ali me acolheu muito. Dona Norina, Ave Maria, foi um tempo tão bom, muito bom. E ela pensou assim, padre, vai trazer a professora. Meu Deus, essa professora. E aquela expectativa da professora. E arrumou aquela mesa toda. E nessa época não era casada ainda com o Zezé? Não, nem namorava ainda. Nem namorava.
Rita, peraí, vamos parar bem aqui. Aí eu vou dar um corte. Não tá sol aí não? Não. Você já bota um pouquinho mais pra cá. Não, tá bom. Vai dar um corte, aí eu vou ver se a piscina vai só um pouquinho, a gente vai finalizar lá na piscina. Pronto. Bem, Cenário aqui todo é bonito, né? todo bonito, ó. Só pra explicar aqui, nós mudamos de local só pra explorar a pousada Baluarte, tá? Estamos mostrando aqui tudo. Esse fundo agora ficou mais maravilhoso ainda. Isso, Gente, e toda essa estrutura aqui, a estrutura Eu da nunca pousada tinha vindo Baluarte. pra cá. Não, Rita? Não, só ficava ali na frente, às vezes que eu vim. Não era Eu nem já daquele vim, jeito. eu vi, eu achei legal, foi a Eu forma vim em dele outros construir tempos, que eu não aqui. quero lembrar, mas... Ô, vamos lá. Rita, então nós estávamos falando aqui da Tutóia Velha. Você ganhou a bolsa para fazer o normal, aí foi dar aula Primeiro ano em ano, Tutóia Velha. primeiro ano, né? Primeiro ano. Eu passei o ano lá, depois eu voltei, concluí, fiz o segundo e o terceiro, concluí aqui, né? 1974, eu terminei o curso normal, 74. 74, Aí se tornou professora de fato. professora de fato. Que legal. Mas vamos lá, e aí vem Aí o casamento. Como é O que- casamento foi... Porque aí vão surgir os meninos, Jota, Já foi Gisele, Gabriele. Já foi depois que... Teve um período, o Zezé foi trabalhar, estava namorando, já estava noiva, o papai deixou, né? Era um rapaz bom, honesto. E aquela história, as filhas da gente só querem namorar com quem não presta. Aí botou, disse que o Zezé era a pessoa, realmente é, né? Uhum. Não vou negar, Meu né? amigo Zezé, eu gosto muito de conversar Não, com o Zezé ele. foi um pai excelente, eu não me arrependo. Exímio leitor, viu? Ele já Não leu me mais de 5 arrependo, mil não, livros. ele me deu uns filhos maravilhosos. E revistas. Casou, aí quando você casou com ele? Foi aqui em Não, Tutóia, ainda em tem São uma Luís? história, foi em São Antes Luís. do Ele foi casamento. para Souza Cruz, Chico Canavieira levou ele. Ah, tá. E eu fiquei, né? Nessa história dele lá e aqui, a gente terminou. A gente terminou, passamos tempo, assim, acho que foi em 75, 76. Ele voltou, ele veio aqui do trabalho. Aí a gente se combinou de novo, né? Eu fui para Itapecuru. Nessa época, Zé Carlos estava em Itapecuru com o Zezé. E aqui não tinha mais serviço. O Almeida Galhardo funcionava, trabalhava lá, mas estava assim tão sufocado aqui. O padre já tinha ido embora, Não, o padre ainda estava aqui. ainda estava aqui. Ainda estava aqui. Eu fui lá onde o padre e disse para ele, e ele me deu minhas cartas e eu fui para Itapecuru. Aí lá eu trabalhei em 3 escolas. Me lembro só do nome de Leonel Amorim, com o Nego Albino Campos. E outra escola depois da ponte, que eu não sei. Passei lá de fevereiro, me lembro, do carnaval até outubro foi. Outubro, aí o Zezé já tinha acertado tudo. E o Zezé em São Luís. São Luís, mas Na ele Souza ia fim Cruz. de semana para lá. E a gente, quando foi em outubro, dia 27 de outubro, a gente casou. De 77, Aonde foi o casamento? São Luís. Lá em São Luís. Lá no João Paulo, cartório do João Paulo. Bom. E quando a gente casou, já tinha casa alugada, essas coisas tudo, e nós fomos viver nossa vida, né? E graças a Deus, aí os meninos nasceram. Aí a nasceu Gabriele nasceu lá no Anil, quando a gente estava no Anil. Depois, a Gisele, a gente ainda estava no Anil também. E o Jota já foi aqui no Quatraque. A gente comprou nossa casa no Quatraque e viemos Os pra 3 lá. nasceram em São Todos Luís. são ludovicenses, todos 3. E lá ele já estava estudando no Divina Pastora, que ele estudava em um colégio muito bom. Eles estudaram lá. Só que a Gabriela fez até a 7ª, a Gisele até, parece que a 6ª, não sei. E o João só fez até o 2º período. Aí botamos em outra escola no Quatraque que tinha o mesmo sistema, o Ana Karina. Eles estudaram até a gente vir embora para cá. Mas aí vocês vieram de São Luís, vieram para Tutóia. Não, Parnaíba. Foi. Quando a gente decidiu vir embora, o Zezé estava desempregado. A gente colocou comércio e, sabe, concorrência. Nós tínhamos comércio na feira. Eu trabalhei até em feira, meu filho. Aí abrimos um comércio na nossa casa, ainda tem a casa lá, ainda tem essa porta de comércio. Rita multifunção. E aí nós botamos um comércio na feira, ele comprou 2 pontos, abriu, ficou grande. E a gente trabalhava na feira e eu em casa. Mas tinha vezes que eu ia também, né? Aí ficamos lá, mas aí não estava legal, porque é concorrência, né? Aí o Bebeto ganhou a política, né? Já foi na época do Bebeto. 92. Aí já estamos em 92. É, o Bebeto ganhou a política e... Assumiu em 93. Na campanha do Bebeto, nós trabalhamos bastante lá em São Luís, com as pessoas daqui que moravam lá.
trouxemos 3 ônibus. Eu fiz contato e enchi 3 ônibus. Todo mundo daqui que estava lá. Que aí o Zezé vai se tornar secretário de Finanças do Bebeto. Sim, aí nós ficamos lá e como estava ruim, estava ruim para pagar as coisas de comércio, sabe como é, né? Aí o Bebeto convidou. Aí eu fiquei lá. Fiquei lá só e dava conta da feira e do Eu falei comércio de Parnaíba, mas casa. vocês não foram para Parnaíba, não. Espera aí. Ah, tá. Eu fiquei lá, né? Ele veio trabalhar aqui. Ah. Aí tava ruim também, a gente lá, ele aqui. Aí ele resolveu fechar os comércios, vender. Aí um dia a gente conversou, por que a gente não vai embora? Parnaíba é bem ali, a gente deixa os meninos em Parnaíba, eu fico com os meninos em Parnaíba, tu fica em Tutóia e a gente fica... E foi assim que a gente fez, vendemos nossa casa, quitada, no Quatrac 2. A nossa preocupação era as crianças onde eles iam estudar. Então eu fico em Parnaíba, a gente compra uma casa em Parnaíba e você fica na Tutóia e a gente fica lá com eles. Eu tinha feito um concurso para o estado em 92, lá em São Luís, para professora. Nunca tinha sido chamada. Aí isso já era em 94, já era 94. No segundo ano do governo. Uhum. Aí o Zezé veio, eu fiquei lá, mas estava muito pesado para mim. Terminava da feira, eu ia para o banco, vinha para casa, menino para a escola, Gabriela estudando no centro, lá no Amaral, no Zé Maria do Amaral. E eu ficava preocupada com minha filha, que vinha sozinha. Meu Deus, era uma luta muito grande. Aí a gente veio para... Vendemos tudo e viemos para Parnaíba. Parnaíba, nós trouxemos tudo. A gente trouxe 2 caminhões cheios de coisa, nossas coisas, tudo. Veio um caminhão, não sei se era um rapaz daqui foi buscar, e outro de mudança mesmo. Sabe onde nós guardamos nossas coisas aqui, as coisas que vieram para Tutóia, porque ficou uma parte em Parnaíba, lá naquele armazém da Cibrazen que tinha lá no Comum, lá que ficou nossas coisas. Aí o Zezé comprou o Comum. Tu te lembra quando era do seu Sansão? Sim. Ele comprou aquela parte, comprou aquilo ali tudinho com o dinheiro. E deixa o outro para comprar a casa em Parnaíba. Nesse tempo era muito dinheiro, né? Aí em Parnaíba nós não encontramos casa. Eu andei na Parnaíba com esses 3 meninos, tem até uma poesia aí. Éramos 4. Eu li. Éramos 4. Ah, eu achando que essa poesia, que está aqui no livro da Rita, vamos já falar, eu achava que estava falando de agora. Não, É desse período. Eu estava lembrando desse período, porque a gente era 4, nós 4 muito unidos, nós íamos, botamos uns móveis na casa da minha tia, outro na casa da minha prima, e ficamos nas 2 casas, ela hospedou muito bem a gente. E eu assim, nós 4 ali, dormindo no mesmo quarto, andando, procurando casa, sabe, aquilo ali. Aí outro dia eu estava me lembrando, aí eu fiz. Página 48 e 49, tá aqui. Éramos 4. Éramos 4. Aí quando foi, gente, quando foi em junho, em maio, eu fui chamada para o estado. Maio de 94. Fui chamada para o estado. E o estado, aí eu não queria vir não. Não vou não, deixar meus filhos aqui em Parnaíba, não vou não. Para Tutóia, para cá. Era para São Luís mesmo, né? Mas eu já estava aqui. Aí o Zezé, não, você vai assumir em Tutóia. Eu não vou ficar maior briga, maior confusão. Inclusive a minha amiga que me avisou, a Cimei, hoje ela está aniversariando, eu passei a mensagem para minha colega. Ela que viu meu nome no Diário Oficial. Se não fosse ela, eu não estaria empregada no estado. Ela telefonou para a vizinha, lá em Parnaíba, e disse. Aí eu não queria ir de jeito nenhum, pena dos meus filhos. Foi um tempo de sofrimento, viu? Aí eu fui, assumi, dia 31 de maio, eu fui para lá. Assumi, quando foi dia 8 de junho, eu assumi aqui. Eu levei documento do Zezé, que estava trabalhando aqui, assumi aqui. E quis vir para Olindina. Então, desde o início foi no Olindina? Foi no Olindina, quis vir para cá. A corrinha estava aí, era no meu bairro. Aí eu fiquei ali, eu passava a semana aqui, sexta-feira de madrugada eu ia. Aí segunda-feira, eu vinha domingo de tarde, era o dia mais triste da minha vida. Porque eu deixava o Jota com 9 anos, a Gabriele com 16 e a Gisele com 14. Um esforço danado para eles mas estudarem. tinha gente que ficava lá com Ficava ele. com eles. Aí, mas eu sofria tanto quando eu entrava no ônibus, que eu via meu filho correndo atrás do ônibus, eu só faltava pular. Qual era o ônibus que fazia a linha naquela época? São Francisco. São Francisco. O Tinga. Tinga. Eu lembro do Tinga, eu lembro. Eu acompanhei essa estrada
a feitoria dela, né? E era ruim, a estrada ruim. Mas a gente saía de lá Quando meio-dia, era no chegava período- aqui quase 6 horas. Quando era no período chuvoso, era um Deus nos acuda. Pois é, aí nós ficamos no comum, o menino em Parnaíba, e eu também ficamos aqui. Antes do comum, a gente ficou aqui na casa do Zé Carlos um tempo, Zé Carlos estava em São Luís, depois eu fiquei na casa da mamãe. Ficamos assim, né? Mas deu tudo certo. E os meninos lá se formaram, graças a Deus. E eles assim, apesar de, acho que não saber direito o que estava acontecendo, mas compreenderam Compreenderam. esse sacrifício Olha, as que minhas vocês filhas, fizeram. minhas filhas me deram muito pra formar orgulho, eles. ficaram lá os 3. E elas administraram a casa muito bem. Eu ia fim de semana, eu levava a mercearia, levava o dinheiro, as coisas lá. E elas já tinham feito tudo, a casa estava arrumada. Elas, meu Deus, assim eu ficava olhando para aquelas meninas. Gabi gostava mesmo de estudar, né? É. Nós não conseguimos casa em Parnaíba, quem comprou uma casa pra gente morar foi a Gracinha. Disseram aqui que a gente tinha uma mansão. Vocês, isso é a casa? O povo sempre fica falando, quando alguém se mete na política, o Aí a povo Gracinha sempre comprou essa casa. sempre fica falando. A gente morou essas lá, depois foi coisas. que nós alugamos outra. A gente passou lá no início de abril, éramos vizinhas da Suli, da dona Suli, que era a tia da Zildinha. Ainda tá lá, da Claudinha. Ainda mora lá. E nós ficamos lá. Foi um tempo muito bom que eu fiquei com meus filhos lá, sabe? Era tão bom essa Parnaíba com os meus filhos lá. Quando eu vim pra cá, começou a... E eles vieram pra cá só quando formaram? Só quando se formaram. Todos, não? Não. Não. Eu ia trazer, mas depois eu digo, não, deixa meu filho aí, ele sofreu muito. Ele disse, mamãe, não converse, não fale nessa parte quando eu vou falar. Não fale nisso, não. Mas legal, foi necessário a gente fazer isso. Hoje eles agradecem, porque se não fosse assim, se não fosse assim. se formaram. Aí estudaram lá, a Gabriela formou-se primeiro, depois a Gisele. Aí chegou a época da gente vir todo mundo, porque a Gabriela já estava trabalhando aqui, já tinha feito o concurso do Estado. A Gisele já estava se formando, aí eu fiz o vestibular. Nesse ano eu me separei. E fiz o vestibular e passei. Para te ver, só tinha uma vaga de comunidade. Todas as vagas lá em Parnaíba eram para pessoas de escolas do município de lá. E eu não peguei essa vaga. Que bacana. Fiquei nessa vaga. Só tinha eu que não era ligada à escola do Piauí. Legal. Aí essa faculdade foi uma maravilha. Eu era 54 alunos, eu era uma das idosas. Ele me chamava de tia, era aquele chamego comigo. Aí eu desenvolvi o cordel, foi aí. Comecei a fazer Na versos. faculdade. No final de cada módulo, eu fazia cordel contando tudo que tinha acontecido. Não escapava um aluno nem um professor. Tá lá em casa o caderno. Só que a minha colega, ela passou a lipo de lápis e está assim um pouco fraco, mas ainda vou ajeitar. Eu contava tudo, eles riam demais. Então, quando terminava o módulo, ele já dizia os versinhos da tia Rita. Toda a história. Bora toda a escrever história. outro livro. Bora escrever outro livro sobre Eu tenho dessas memórias dois cadernos de cordéis. Só desses Um cordéis. da minha vida e outro... porque quando eu assumi na legal, academia, Rita. Legal. o que eu botei que eu ia fazer minha vida em cordel. Mas eu nunca terminei. Fazer Tem outro coisas livro. que a gente não pode dizer, né? Corta essas partes aí que não pode dizer e bota o que pode dizer que Não, fica legal. só tem legal, só falo dos meus filhos mesmo, assim. Pois é. Então pronto, essa é a história da Rita Merequeta. Até menina, aí, né? mulher, professora, aí vem dar aula aqui no Olindina. Já está aposentada? Não, estou em processo, mas já era para estar. Já são quantos anos de magistério aqui? Eu desde 94. 94. Não sei fazer conta assim rápido, não. É Façam aí pra 32, mim. né? 32, é? Não. É nessa É faixa. porque 2024 vai com para 4. 25, já estou com 5 anos com essa coisa lá. Eu só sei contar nos dedos. 94, né? Aí 2004, 2000... Não sei fazer. 2004, 2014, 2024... 22, né? 28 anos. anos. É. Foi com 25 que eu dei entrada, já está com 3 professor anos, de né? matemática aí eu, hein? Sim. Aí eu Matemática trabalhei até no definitivamente não é minha Olindina, praia. fui diretora. Foi diretora. Fui adjunta, fui diretora, né? Porque Quando? que eu fui Na diretora, ele foi Eu estagiar fui lá. estagiar Foi lá. aí que começou o Pronto, negócio. essa parte é legal. Não. Como é que eu era? Eu Não era bom atentado? contar, Era Rita? Era? Não, era um bom professor. Não pode falar essa parte. Eu tinha 19 anos. 19? Isso aí tu Não, corta, 19 não. Não sei, chegou lá 18 todo anos. meninozinho. Menino. 18 anos. Não, eu fui estagiar. Fui estagiar. Eu estava fazendo, isso foi em 98, 99, por aí.
Eu estava fazendo Foi. o segundo Porque e o terceiro ano. a dona Dalva já tinha saído e já tinha sumido. Foi. A dona Dalva... Foi, eu estagiei na sala dela, na 4ª série, eu lembro. Não Ela era? estava dando aula. Tava dando aula, Primeira, né? Era a 4ª série, eu lembro. E lá eu fui estagiar. Eu não sei se era 98 ou 99. Acho que era 98, não? 99. Não lembro mais. Eu não sei se foi no segundo ano do ensino do magistério que eu estava fazendo. Começou a fazer estágio. Não sei por que tu foi para lá. O Gilberto já tinha saído. Já. Não, mas Já. eu tava estudando o meu terceiro... Não, Zezé já tinha um o comércio. segundo ano e terceiro ano. Aí a Rita já era diretora Já morava no comum. do Olindina. E eu morava com a Conceição Mato. Ela terminando. trabalhava lá Era. no Olindina. Sim. Terminando. E eu fui estagiar lá, lembro que eu assumi a sala. Acho que foi no último ano mesmo. Porque no segundo ano eu estagiei no Casimiro de Abreu. E aí eu fui só auxiliar Pula de essa sala, parte. lembro. foi bom, foi muito bom, muito bom. Pois eu te digo. Eu não era Não. muito danado, não. Se ela falar aqui, vai ser de quê? Não, ele cumpriu a carga horária. Só se for de Muito paquera. bom. Muito Eu doido pra bom. namorar com as professoras, tudinho, mas não dava certo. Aí Era aqueles. menino, como diz o pessoal no interior, na flor da Dá idade. assim, ó, uns copos na cabeça dele. Não, é porque o clima do Olindina é um clima muito bom. Muito bom, foi muito bom, Rita. Pensa Muito num bom, colégio. Muito bom. E cada pessoa que chegava lá, entrava na E eu roda, aprendi né? muito com vocês ali. Vocês me receberam como se eu fosse já professor de verdade. Né? Eu estava ali Ninguém fazendo o terceiro fiscalizava a ano. classe, né? Era muito legal, cara. Ah, nós vamos lá E agora segunda-feira. foi Eu, Dona reformado, Dalva né? e Conceição, vamos passear, vamos visitar. Minha amiga Conceição. Tá quase se aposentando também, já tá no Tá. processo de aposentadoria. Mas eu lembro. Pois é, Livaldo, aí a gente morava no comum, trabalhei aqui, dei aula, né? Aí essa história da separação foi necessário para que a gente pudesse dar uma levantada. Não dava para eu ficar no comum e ficar trabalhando aqui, os meninos em Parnaíba. Depois que todo mundo veio para cá, aí a Gabriele ficou, alugou apartamento aqui, veio trabalhar. A Gisele chegou, passou. A Gisele passou também 3 Também, então concursos. Um do estado e 2 do município. 2 municípios. Ela teve que deixar um para poder... Aí o Jota não podia ficar só lá. É. Aí o Jota ficou com uma gracinha. Aí quando terminou a faculdade dele de administração, aí ele veio. Eu já conversei com ele aqui pro podcast, foi o segundo, terceiro episódio aqui, e ele me falou dessa vida dele, inclusive elogiou, reconheceu o esforço que vocês fizeram. E- Nós sofremos muito, viu? Por deixar nossos filhos lá. Mas foi muito legal. À E- noite eu não ficava pensando, o que é que meus filhos estão... Mas eu ficava no telefone. Eles falavam comigo no telefone. E eu dizia... Era assim, até para sair, para onde eles iam, eles tinham que me dizer, eles diziam. Eles foram maravilhosos lá em Parnaíba. Não tiveram amizade ruim, não tiveram turma, não tiveram nada assim. Era tudo perfeito. Imagino, porque hoje os 3 estão bem estabilizados profissionalmente, né? O Jota hoje é empresário, um grande empresário aqui em Tutóia. Toca uma das maiores escolas eu acho que valeu a particulares. pena, né? Valeu a pena, né, Rita? Valeu, para mim valeu. Gabriela é uma excelente professora, Gisele também, danada. Não é à toa que ela passou em 3 concursos ali, papo. Danada, menina, danada. Danada. E ela passou no vestibular de primeira vez. São todos meus amigos, a quem eu deixo um forte abraço aqui, porque vão ver esse nosso programa. Gabriela te chama Mas- passar o caramba. Vai passar carão de novo. A Gisele disse que não gosta. É. Ah, É. Mas é legal. Então, assim, Rita, essa é a sua história. Agora vamos para cá. Vamos falar da Rita imortal, da Rita da Acaute, da Rita escritora, desta outra Rita, desta Rita mais atual. Sim. Eu estava em Parnaíba quando eu recebi o convite, né? Para participar da academia. Aí eu, meu Deus, eu não sei nada. O que eu vou fazer em academia de letra? Mas aí eu já tinha, assim, uma certa queda para escrever. Mas eu não sei, eu sabia o que eu ia fazer, né? Aí entrei, né? E fiz meus trabalhos sobre a Luísa Azevedo, que é o meu patrono, cadeira 28. Eu queria Vinícius de Moraes, mas disse que não podia, porque eu sou mais moderna. Os meus versos, vocês vão ver que é mais para moderno, né? E apesar de eu gostar de todas as escolas literárias, eu sou mais assim para esses versos assim, mageados, né? Aí eu assumi a academia, fiz meu trabalho e
Aí desenvolveu em mim a vontade de aperfeiçoar, Você né? assumiu logo na fundação da academia. Foi na fundação, foi na primeira lá. O Padrielli foi o presidente. Presidente foi dia 17 de novembro de 2000 e deixa eu olhar aqui que eu não estou lembrada. Não sei também. 2003. 2002 ela foi fundada. Instalada, ela foi 17 de novembro de 2003. 2003. 17 de novembro de 2003. 2 dias do dia da proclamação da República. E a 17 de novembro é aniversário da Raquel de Queiroz, de morte da Raquel, escritora. Aí Padrielli, a ideia foi dele de fundar? Foi, a ideia foi do Padre Hélio. Ele, com a Zezé, o Zé Carlos, o Clodomir, várias pessoas aqui, né? Sim. Foi dele, aí ele levou para frente mesmo, fez, e nós ingressamos. A Gabriela também, a Verônica, as pessoas que não entenderam porque elas eram muito novas, mas era para compor. E elas, graças a Deus, elas são pessoas que... Inclusive tem o opúsculozinho da posse dele na academia, né? Maranhão Sobrinho, o patrono dele. Eu tenho lá em casa. Eu tenho também, muito, muito legal. Ele era o presidente, né? Tem várias Quem são pessoas os primeiros membros? Vamos lá. Aí, ó. Bernardo Pedro, Eliomar, Manuel da Paz, Conceição de Maria Santos Oliveira, Conceiçãozinha, Gabriela Damasceno Ramos, Evandro Galvão de Caldas. Esse Evandro é irmão do... Já faleceu, bota aqui um pouquinho de irmão do Bebeto, é? Primo. Não, primo. Aham. José Silva de Souza, José Carlos Ramos, José da Paz Oliveira. Você lembra do José da Paz? José da Paz, lembro, que era contador. Lembro. Né? Era contador? Antônio Galas, Abidon, ou Ábido, não sei. Ábido. Francisco de Assis Canaveira, Sérgio Luiz da Penha Ramos. O Chico Canaveira. Nunca se encostou. Josicar, pega, lê. Josicar, deixa comigo. Clodomir da Penha Reis, Mimico. Francisco Lourdes da Silva Filho é o Lulu, lá do Barro Duro. A Gesizildo Matos da Silva é o Zilda. Esse aqui é o pai do Fábio. Era meu tio, primo da minha mãe. Maria do Perpétuo Socorro Damasceno Santos. É a Corrinha? Tua irmã. Verônica Damasceno Santos. Rita Damasceno Ramos. Rita Maria Damasceno Ramos. Rita Merequeta. Rubem de Páscoa Freitas. Pronto, Rubem de Páscoa faleceu. Tio. Era seu tio? Irmão do Nonato Freitas. Irmão do Nonato Freitas. Pois é, um tutonhense que ganhou espaço em Parnaíba. Inclusive agora... Foi. Não, tu estava lá, eu estava lá, na academia. E tu lembras que na hora que falaram em Rubem Freitas, da literatura de Tutóia, tu lembra eles falaram? Lembro. 2 tutóienses foram homenageados lá. Ele e o Arthur Ataíde. Arthur Ataíde. Coronel Arthur Ataíde, pai do... E o Gregório é patroneado por ele, pelo tio Rubem. Legal. São tudo assim, Rita, eu sempre digo, tenho pesquisado, tenho lido, tenho levantado muitos jornais antigos que contam episódios que aconteceram ao longo da história de Tutóia, e eu fui buscar vários nomes e vi essa relação estreita dos tutóienses com os parnaibanos. Por conta do porto, e depois por conta do estudo. Muitos tutóienses saíam daqui, os filhos dos comerciantes, as pessoas que trabalhavam aqui no porto, iam estudar em Parnaíba. Quando não iam a São Luís, iam em Parnaíba, porque era muito mais próximo daqui, ia de lancha, acabava sendo uma distância mais curta do que para São Luís, para visitar, tanto os pais visitarem, quanto eles visitarem os pais aqui. Então Tutó e Parnaíba tem essa relação estreita, que continua ainda hoje. Continua, assim, agora assim, o comércio ficou mais para cá agora, né? Lá é médico, né? Que as pessoas vão mais médico, mas aqui já tem gente que... Procura muito serviço de educação e medicina, realmente. Ainda tem gente que sai daqui para estudar lá. Né? Eu inclusive, estou fazendo lá, estou fazendo direito lá na Uninasal. Daqui um dia a gente tá aí, o doutor, como diz o pessoal, né? Doutor advogado, né? Como diz o pessoal. Minha família tem um monte, ou pessoal para gostar de... Mas vamos lá, continuando aqui. Antônio de Jesus Rocha da Silva, quem é esse? É irmão do Lulu, é primo do meu pai. Do Carioca, não te lembra não? O Carioca, lembro, do Barro Duro. Cadeira de número 31. Nelson Nedes Braveres de Oliveira, lembro, professor Nelson. É bem aqui a casa Cadeira dele, 32. Né? Patroneado por Carlos Drummond de Andrade. E José Fernandes de Souza.
Era irmão do seu Zé Fernandes. Quem é o Zé Fernandes? Irmão do médico, Irmão Zé do- Fernandes. É, morava lá em Barro Duro também. Ah. Aí muita gente já partiu. Pronto, então tá aqui a história de fundação da ACAUT, a Academia de Ciências, Artes e Letras de Tutóia. Nós vamos fundar o IHGT, viu? Que é o Instituto Histórico, Eu falei naquele Geográfico, dia que era pra Cultural gente- e Genealógico de Se Tutóia. não fundar a Casa da Cultura também. E porque- estou sabendo aí que o nosso excelentíssimo senhor prefeito quer mudar o setor administrativo todinho ali para o Bom Gosto, onde era a escola agrícola, a nossa antiga escola agrícola, e aquele prédio ali serve para... Eu quero até uma sala pra ACAUT lá. Para agregar várias... Eu quero uma sala para a CAUT lá. Pronto, a ACAUT, o IHGT, uma sala, Um museu. sala de museus, né? Pode ser o grande museu do Tutóia. Pode ser. Ó. Pode o ser, né? prédio é bem grande, Difícil, tem é várias manter essas salas. coisas em Tutóia. Mas nós vamos manter, tem que fazer esses meninos aí que vão Vocês vir estão depois de sabendo da nós. feira agora em novembro? 12 e 13 de novembro, sim. O Kenar Cru é o que é o Seu escritor. Kenar me convidou, eu não vim para a reunião, não pude vir. Pronto, ele está conversando com a secretária, a Verônica, sua sobrinha, que é secretária. Eu tenho que ir agora. lá, ele já me cobrou, eu não fui lá, mas eu vou. Vamos botar o Patrick nisso, porque ele é Vamos. secretário de turismo, E e a- turismo e mas cultura, tem eles que andam pegar- juntos. é. Tá? Mas já fica aqui, Patrick, mas isso vai ser feito oficialmente, o convite, para fazer parte do Tu tá IHGT. fazendo porque parte do HGT. eu tô aqui nesta Nessa incumbência de incumbência fundar, ah, de criar um instituto. Tem o Marcos também, né? O Marcos. Marcão já tem ele. Sim, professor Marcos. Olha, doutora Renata. Estamos aqui no seu quintal. E, No seu e que cenário. quintal, hein? Que cenário, né? Isso é legal demais. Rita, então vamos lá. Então, Sim, vamos lá. no Aí livro. Rita, A Imortal. Cáutia Imortal. Aí vem pro livro. Pois é, então depois disso eu comecei assim, a escrever, né? Eu estava na Olindina, fazia as coisas, aí eu comecei a... Porque vem daí, eu como digo, palavras e pensamentos, sabe por quê? Porque vem aquela palavra, por exemplo, vida. O que é a vida? Aí eu começava a escrever, bem aí tem, né? Por exemplo, saudade, o que é a saudade mesmo para mim? São meus momentos de reflexão? Aí eu começava. Aí eu, sabe que eu vou escrever? Aí eu mandava pro meu primo, bem aqui o nome dele, Judas Tadeu Freitas, que é sobrinho. Ele dizia para mim que era muito bom e que eu precisava fazer um livro. Diga, não, isso aí eu não vou fazer não. Eu não vou fazer, não, você tem que fazer. Aí o João Martinho, outras pessoas, João Veloso, Pedro Pio. E A Conceição. A Conceição, aí... Horácio Menezes, quem é Horácio é um amigo daqui de Tutóia que mora em São Paulo há 40 anos. Horácio Menezes também é discípulo do Padre Hélio, do Monsenhor, foi embora também. Ele trabalhava na rádio, na amplificadora, que era a voz dos Tremembés, o Horácio. Me conta essa história aí. Tu não sabe da voz dos Não. Vocês vocês não sabem? Não. O serviço de som da igreja era a voz dos Tremembés. E tinha o Horácio, teve um tempo que eu tomava conta desse serviço, anunciava. A gente chegava na praça de noite, estava tocando aqueles cantos de Padre Zezinho, e o Padre ele pegava para... falava, Pra falar. então era o serviço, a voz dos Tremembés. O Padre Hélio tinha um discurso, ele tinha o dom da palavra, né? Ele tinha um dom. E a gente usava muito para fazer as alvoradas de manhã, aniversário de José Mata, aniversário do doutor Benedito, aniversário do Monsenhor Hélio, da Irmã Auxiliadora. A gente ia de madrugada para a igreja. Vou até brincar aqui, melar aqui com o Zé Orlando. O Zé Orlando herdou dele. Vou mandar o link do vídeo para ele assistir e vou dizer. Acho que o Zé Orlando, Zé, herdou do Padre Hélio. E o Zé Orlando tem o dom da oratória. É discípulo Ele, do né? padre, ele queira que Discípulo, não, ele é. E falar em Sim, Zé Orlando, fala aí, você tem um poema aqui que fala dele. Olha. Zé Orlando foi agraciado com um belíssimo poema Que eu- aqui. Cadê? Eu só não sei qual é a página. O Zé Mas eu Orlando. li e eu digo, rapaz, Rita Berequeta O Zé Orlando falando, estudava na minha turma. falando desse Zé Orlando aqui. E E ele ela fez um poema a gente aqui ficou que muito, pra mim muito... confunde as coisas. Não sei se Eu se cuidava. gost- O Zé Era um Orlando, amigo, era ele mais que sabe amigo, disso, eu eu não cuidava sei. dos cadernos dele da escola. Um amigo passava sempre ali. amigo. É esse aqui? É. Pronto.
Página 44. E ele foi sempre amigo da gente, da nossa família, muito amigo do Flávio. Gente, a alegria do meu pai. Quando o Zé Orlando entrava lá em casa, não tem... Deixa eu só ler um trechinho aqui, Patrick, olha só. Desde os tempos de escola, por ele criei enorme afeto e por que não dizer amor? Uma hora era fraterno, outra hora não sei. Foi tão querido. Pronto. Eu digo, eu lendo aqui, eu só rindo lá. Eu digo, essa Rita e esse Zé. Mas é uma figura, gente boa. Aí ele não gostou, gente, da fotografia, porque ele tá com um copo de uísque na mão. Ele foi visitar o papai e a mamãe, mas o Zé Orlando, mas isso não quer dizer que isso é uísque. Eu pensava que era suco, água. Mas eu achei tão natural ele conversando com o papai e com a mamãe. Esse bigodinho aqui, rapaz, as mulheres tudinho eram apaixonadas por ele. A minha mulher, olha o que a minha mulher diz. Que quando ela era menina, o Zé Orlando fazendo campanha, em 94, comigo. Cheiroso. As mulheres abraçavam ele porque era cheiroso. Mas que caba. Mas ele era assim, muito simpático, ele era muito simpático. Então ele ia lá pra casa de tarde. Muito simpático. E passava a tarde, papai. Aqui. Eu fui pra Paraíba, ele foi também. Quer dizer, nós tivemos uma. Essa aqui é a minha casa. Era a casa do meu avô, dos meus tios. Na tela do Nonato Freitas. A tela do Nonato Freitas. Bateu a emoção agora. Esse terreiro aí, meu filho, tem história. Mas ele gostava muito do Merequeta. Orlando gostava. Papai, chamava pai. Pai João e mãe Rita. Papai. Tá lá em papai, na hora que o Zé Orlando chegou, mas rapaz, ele ficava tão alegre. Então eu quis homenagear assim mais também. Além da minha amizade com ele, eu cheguei agora em São Luís, eu só fiz avisar que eu estava lá. Bateu lá e foi buscar o livro, comprar o livro. Pois é, gente. E fez uma postagem lá no Facebook dele, foi. Aí foi mas mesmo. Qual que você elege aqui, assim, o poema que mais te marca daqui de dentro? Ou tem uns? Tem uns. Tem uns. Os mais recentes, a Rosa da Mamãe, aquela do meu pai, que eu falo, que meu pai na hora da mesa ele tinha aquela disciplina, tem uma aí que meu pai falava, o Éramos Quatro. A Tamata Gel também. Eu ia perguntar dessa Tamata Gel aqui. A Tamata Gel também, ela fez umas poesias aí que me marcam, viu? Que eu não tem todas que ela compôs, colaboradora. Não, né? Não, são algumas, as mais intensas, mais assim, mais... A Tamata Angel, ela é um pouco assim... Como é que ela é? Olha, eu não sou o Fernando Pessoa para ter os heterônimos dele, viu? Ela é uma pessoa também assim, alegre, simples. Ela escreve, quando ela está assim, muito, como é que diz? Muito como é que diz? Reflexiva, ela faz umas coisas assim bem tocantes, viu, Tamara? Mulher, por exemplo, mulher. E esse pseudônimo, tem um amigo que eu chamo de Poetinha. Eu acho que parece que ele está trabalhando agora no Camilo, é o João Soares, que é lá do Santo Antônio, o João Paulo. Sim. E ele pegou umas poesias. Mentira, eu posso postar suas fotos no meu Instagram? Poesias tutoienses tem. Eu disse, pode. Aí eu fiz ele disse assim, essa aqui tu não pode dizer que sou eu, não. Ele disse assim, por que você não cria um pseudônimo? Eu digo, é pra já. Aí eu fui, Tamata, Tá de Rita, Má de Maria e Tá de Merequeta. Tem toda uma história, pronto. Eu ia perguntar por que Tamata. Angel é anjo, né? Eu sou um anjo. Tá bom. Tá de Rita, M de Maria e Tá de Merequeta. Legal, Tamata Angel. Pronto, Rita, essa é a sua primeira obra. Minha primeira obra. Mas você já escreveu outros artigos? Tem o de posse da academia? Tem o de posse da academia, não. Tem o de posse. Eu tenho Vila Três Corações, onde eu falo da vida de Dona Honorina, que já foi revisado pela família dela. Tenho a primeira televisão de Tutóia que eu escrevi. Tenho uma experiência em Tutóia Velha. Tenho 4 textos prontos que está no Seleta Tutóiense. Tá no Seleta? Tá. Eu ia te perguntar se você não ia escrever Tenho 6 poemas lá e esses 3 textos. E tem o da Diocese também, esse que eu falei das SEBs, né? Tenho esses textos. E eu estou pretendendo escrever mais procurar algumas coisas assim que me marcaram, para eu fazer, para poder
pro próximo livro, para ser assim, uma mistura de poemas. E faça logo, porque eu gosto de Outra ler coisa e que eu tenho tenho- todos os livros de Outra tutoienses. coisa que eu tenho bastante, gente, é crônica de falecidos. É, né? Assim, um amigo morre, né? Como tipo Clodomir. Eu sempre faço a crônica da partida. Eu tenho várias, dos meus primos, tenho várias. Mas você pensa em escrever, colocar Não, no... o Antônio Galas me disse que eu posso fazer. Eu digo, mas vai ficar assim tão triste um livro Eu acho que só não, disso. Rita. Eu acho que o momento, por exemplo, o IHGT, que vai falar da genealogia, da história das famílias, eu acho que pode, de alguma forma, emendar aí as eu tenho de crônicas várias pessoas. com a família, né? Fazer esse resgate todo. Eu tenho uma facilidade de escrever essas crônicas. Que eu faço mesmo. isso no Zildo, pro papel. Zildo, pra Socorro do Bebeto, pro João, aquele João, não sei se ainda tem. João, o João João- JJ, que ele JJ, pintou. pintou. Pro Clodomir, sabe? Eu faço pro meu Edmilson, pro Jango. Pra todo mundo eu faço. Legal. A do meu tio Manel Zuzu ficou muito boa. O Padre Isaac disse que. Padre Isaac é uma pessoa que eu admiro muito também. Ele disse que gostou muito, né? Que eu fiz. Mas assim, tirando as crônicas, tem alguma outra obra já em mente para lançar? Tem, eu estou em dúvida se eu faço Palavras de Pensamento 2 ou se eu crio outro título. Tem, já tem muitos poemas. Eu estou me atrevendo aqui a escrever um livro reportagem. Eu fiz algumas reportagens ao longo dos anos aí, de 2009 para cá, para o meu blog. Aí tem algumas reportagens emblemáticas sobre Tutóia, Paulino Neves. Eu estou pegando elas, reescrevendo, adaptando aqui para um livro. E tem outras que eu estou pegando fatos históricos de Tutóia, conversando com muita gente, tentando levantar aí. Por exemplo, o naufrágio da lancha, que é um fato que marcou. Não sei, pode falar disso? Bora falar? Posso. Lembra? O que você lembra disso? Aproveito rápido, estou Posso. pescando aqui pro meu livro. Eu estava em Parnaíba estudando nesse tempo, né? E era para eu vir nessa lancha Era? com a minha tia. Minha tia veio, Edmilson, Zé Orlando. De Orlando, eu sei. Então, quando eles saíram de lá 6 horas, né? E todo mundo veio voltar quando a gente recebeu só a notícia do naufrágio. Foi assim um dia muito mesmo ruim, muito ruim. A minha Ali tia, na Carnalbeira. na Carnalbeira. A minha tia conta que alguém puxou, parece que ela, para se salvar, alguém puxou pelos cabelos, botou ela em cima de um saco de café em grão, que é leve. grão. Ficou. Café torrado. E o Edmilson gritava que era minha tia, e ela, sem saber que ele estava vivo. Ela conta tudinho. E faleceu a filha do Zé Luiz, né? Zé A filha da Luiz. Dona Deise. E foi essa história aí que a gente ficou um dia Deise assim, Pires, muito, que era professora, Dona não? Deise. Faleceu ano passado, né? É. Então, Mas faleceram, foi só essa menina que faleceu? Que eu tô na dúvida. Tem gente que diz que faleceu mais gente, eu e acho tem gente que diz não que só essa sei. menina. Eu só se foi lá, porque daqui foi só ela. Daqui foi Só ela. A minha tia não faleceu, se encontrou. Ela foi salva, o Zé Orlando ajudou a salvar muita gente. O nome da lancha, eu não sei direito. Como era o nome? Era não São sei, Francisco? Era do seu Elpídio, né? Era do Acrísio. Seu Acrísio, dizem que era do seu Peraí, Acrísio. era Não Cidade era de Tutóia, não. não. Salvem, eu já ouvi falar que era São Francisco, não sei, eu preciso confirmar. Parece que era São Francisco mesmo. Francisco. Seu Acrísio, né? Pois é. E eles não morreram, né? Mas eu sei que foi uma tristeza. De noite, já pensou Foi. a pessoa num negócio daquele lá? Aí eu me lembro muito bem que meu tio Joaquim foi para o Porto, para Porto. Meu tio Manel Feito, que estava lá, foi para os Correios, lá em Parnaíba. E em casa a gente ficou aflita, mas só soubemos a notícia 6 horas que eles tinham sido encontrados. Eu tô resgatando isso, levantando, conversando com muita gente, e é uma infeliz coincidência, sempre em período de eleição. Vou te citar aqui alguns fatos. O Azuleide. assassinato do juiz Pécio foi um período eleitoral, foi por conta de eleição. Azuleide. Não por conta, mas esse foi por conta, mas é no período eleitoral. Azuleide também está no nosso livro, no nosso futuro livro. O assassinato da Azuleide. O naufrágio da lancha. Deixa eu recordar outro aqui. São 3, 4 episódios que coincidem, que né? infelizmente coincidem com esse período eleitoral. Né? Teve muito disso naquela época em Tutóia. Mas a minha lancha, quando vinha para cá, vinha muito cheia. Muito cheia, diz que muito cheia. E trazia tudo, né?
Trazia Gente, tudo, ela vinha muito mercadoria, cheia, ela vinha vinha muito lotada. cheia. Os comércios daqui, eles iam buscar açúcar, Café, arroz, café, grão, era tudo. lá em Parnaíba. Era. Né? E era para eu vir, mas o papai disse para eu ficar, que ele ia me buscar depois, né? É tanto que eu fiquei até com medo e ele foi me buscar depois. Eu estudava lá. Ele foi te buscar de barco? Foi de lanche, eu vim de lanche com ele, mas eu vim com ele, já era outro processo, já era outra situação, né? Sim. A lancha vinha normal e não tinha excesso de passageiro. Mas foi muito triste. Pronto, vamos falar aqui, agora eu vou puxar aqui da tua memória. O que lembrar, a gente vai registrar. O que é que você lembra da Regina Duarte, Regina Duarte aqui na época do Antônio José Neves? Não, eu não lembro, só sei que ela veio. Eu naquele tempo eu não sei nem se eu morava aqui, qual foi o ano? Isso foi em 70 e alguma coisa, quando ele foi candidato, quando ele era prefeito. Eu morava aqui, mas eu não acompanhei essa parte não. Foi 70. Eu sei que ela veio, né? Andou com ele pela praia. Foi em Itaperinha, Tutóia Velha. Dançou caroço lá, bebeu tiquira com os cabos. Não. E vocês aqui, quais as que vocês mais se identificaram? Não, gente. Não, eu gostei, assim, você fala muito da tua mãe, né? Tem um aqui que fala de Rosa. Rosa, porque como é assim, Rosa, deixa eu ver aqui. Gente, eu quero... Uma Rosa, mãe. Isso. Eu quero... Peraí, uma Rosa, mãe. Uma porque Rosa. A minha mãe, ela tinha... Página 32. A gente estava fazendo um jardim para ela. Ela fazendo, né? É tanto que está lá em casa, na casa da minha irmã cuida até hoje. E quando eu passava para o colégio, aqui para Olindina de manhã, eu passava lá em casa. E ela estava tomando sol lá no jardim. Tem aqui a foto da gente. Nós aqui, parece que tem aqui a foto. Aí eu ficava, tá aqui, ó. Aí eu ficava com ela lá, até eu vim para cá para a escola. E nesse dia eu tirei a foto. E aí eu falei dessa rosa. E quando ela se foi, sempre botava uma rosa. Aí eu botei só uma rosa que você deixou, só uma rosa. Onde a saudade ficou, só uma rosa no pequeno jardim. Lá eu via sempre você sorrir para mim. Ainda está lá o seu lugar. E as manhãs choram e a esperam voltar, mas você não volta. É uma rosa agora, no jardim do amor, onde há outras rosas de Nosso Senhor. Uma rosa perfumada, como foi aqui na terra. Um perfume de fina essência, de gardênia, uma linda flor. O perfume que exalava era assim o perfume do amor. O jardim ficou, a rosa continua lá. E de você só lembranças de um tempo de ensolarado em que eu havia sorrir. E hoje só faço lembrar. Pronto, essa aqui eu via você falando mesmo da sua mãe. Pois é. Aí logo em seguida tem Tutóia. Eu gostei da Tutóia. Tutóia. Pois é, porque a minha mãe, ela usava muito jasmim, esses perfumes, que era muito cheirosa. Agora pergunta pra quem essa nossa história é assim, não posso. Pois é, Livado, eu procuro assim os momentos em que eu tô, por exemplo, eu vou uma viagem, tem aí a janela. Eu tô em casa deitada, às vezes eu me lembro assim, do silêncio. Eu busco muito silêncio aí, né? Falo muito silêncio, que a Gabriela admirou lá no prefácio dela. Sim. Porque ela disse que eu sou uma pessoa muito agitada, assim, muito extrovertida. E por que eu falei tanto em silêncio? Porque eu gosto do silêncio. Eu tenho meus momentos ativos, mas eu gosto do silêncio. Eu gosto. Então, quando eu silencio à noite lá em casa, que eu fico só, qualquer hora que eu fico só, eu vi minha mente, né? Assim, aquelas vozes do silêncio. O que é que vem na minha cabeça? Às vezes é a voz do vento, é a voz da chuva que bate, né? Essas vozes assim. Aí eu faço a poesia, nesse momento vem a inspiração. Porque... Aí um nome pro livro, Vozes do Silêncio. Aí, pois é. Né? Legal. Vozes do Silêncio. Pois é, Vozes do Silêncio. Porque eu gosto muito do silêncio. E eu mandei essa... Tem um amigo meu que se identificou em busca, né? Queixas, ele se identificou com queixas. E eu busco silêncio, busco sempre o silêncio, parece. Então você fala dos amigos, da família, da sua vida, né? Aqui tudo. O contexto é toda a minha família, toda né? A família. Quer dizer, tudo que eu falo aqui, vê um pouco deles, dos meus irmãos, né? Dos meus irmãos que eu não falei aqui, mas os meus irmãos, sei lá, meu pai, minha mãe nos criaram bem e nos deixaram numa estrutura de união muito grande. Tem as coisas porque família tem, né? Mas Flávia é um respeito, meu irmão Damasceno, o Tadeu, uma maravilha, o Fernando, as minhas irmãs,
Eu gosto demais. Minhas sobrinhas, tá? Eu estava dizendo que não tem uma tia que ama mais a sobrinha do que eu, né? Então eu sou muito família, Livaldo, muito família. E a família de vocês é uma família de renome em Tutóia. Flávio Merequeta foi vereador, servidor do INSS há muito tempo. É um cara que tem toda uma história, um cara bom, um cara que gosta de cultura, que gosta do esporte. Porque... E a tua família tem outras poetisas. Tem a Verônica. Tem a Verônica, que escreve, que O meu canta. irmão Damasceno tem umas também. E ele não esqueceu, perdeu o caderno. A Larissa também. Tem a Larissa, tem o Dito Merequeta, tem o Dito. que canta toada de Bumba Boi. Eles, por exemplo, eu também faço toadas. O boinho do Iema, eu tenho 3 toadas que eu já fiz. E uma paródia, né? Que dança no boinho do Iema. A gente tem essa facilidade de montar, né? E o meu pai é assim. Por isso que as pessoas dizem, por que os Merequetas? Por que só os Merequetas? Gente, nosso pai, foi uma pessoa pobre, como eu te falei, nossa casa era uma casa pobre. Sim. Mas a gente teve amor, a gente teve carinho, papai deu tudo pra gente. Aquele homem e aquela mulher ali nos ensinaram tudo que eu disse no caixão da minha mãe. Tudo que eu sei, Alivaldo. Até as orações que eu pensei, assim, que eu sei, foi minha mãe que me ensinou, no comecinho. Eu estava na escola, mas quem me ensinou a fazer meu nome foi a minha mãe. Tem a referência. Né? A minha mãe, então é a referência que eu tenho de uma vida de dona de casa, é a minha mãe. Que certamente você passou para os filhos também. Passou para os filhos, pois é, que eu passei para os meus filhos. Eu vejo às vezes a Gabriela, a Gisele, com o Jota, com o Frederico. E a Gabriela hoje é mãe da Maara. Da Maara. Tá aí, Maara. Maara tá grande. Tá grande. Vi lá no lançamento do livro, que a gente estava lá, e Maara tá grande, né? Pois é. Eles pediram para colocar o pai deles também aqui. Sim, sim. E eu botei, porque essa pessoa aqui, mesmo a gente separado, mas ele foi um grande homem na minha vida, né? E o Merequeta era fluminense e você é botafoguense? Não. Não? Teve um tempo que eu torci Flamengo por causa do meu tio. Mas não torço mais por time nenhum. Nenhum. Mas era botafoguense. O Jota que é botafoguense. Não, mas por causa do Frederico, eu acho que ainda vou, porque eu vesti essa camiseta, porque o Frederico... Botafoguense também. Me deu essa camisa para vestir. Tá vendo aí? e o Merequeta, lá quase tudo é fluminense, né? Minha mãe era fluminense, como é que se diz? De camisa, de toalha, a rede. A minha mãe discutia. De torcer mesmo. Minha mãe ficava perto de domingo lá em casa, é uma tristeza de domingo de tarde, quando tem jogo. Que minha mãe ficava lá, a gente entra naquela sala ali, parece que tá vendo ela assistindo. E ela discutia, fosse você dizer para ela torcer pelo Flamengo, que ela se zangava. Quando tinha Fla-Flu, pronto. Ave Maria, minha mãe era torcedora mesmo. Todo mundo, Manel Zuzu, todo mundo, só tem, parece que da família, o Luiz Carlos, que é Flamengo, Matéia, mas todo mundo é Fluminense. O Matéia é Flamengo, ele é Flamengo roxo. Por causa do meu tio também, do Joaquim, desse lá de Parnaíba. Então, mas eu acho que falamos de muitas coisas e isso é legal. Acho que chegamos ao final né, deste episódio aqui. Vamos voltar a conversar quando tiver aí o livro 2, Palavras e Pensamentos 2 ou Vozes do Silêncio. O que eu gosto também é esse aqui, Quando Vem a Solidão, né? Pronto, qual que é a página aí? 60. A noite é sempre presente, não só quando anoitece. Porque às vezes durante o dia a gente pensa que a noite está tudo escuro na nossa vida. Não só quando anoitece, nem quando escurece. Na ausência de alguém, na indiferença do olhar, no abraço que não se tem, na palavra que não se dá, no sorriso que não se recebe. É noite quando é angústia, quando há desespero. É noite quando há tristeza, quando vem a solidão. É noite quando o pensamento foge, quando não se escuta o vento, quando há o lamento. É noite quando o dia custa chegar, quando se fica a pensar que não há o que mudar. Passa as noites acordada, né? Então essas coisas assim que vem dentro de mim, eu penso e vou escrevendo. Depois eu só vou arrumando. Essa aqui é para finalizar? Qual que a gente finaliza? Para finalizar? Não sei não. Não quer, né? Não pode ser nenhuma da Tamatangel. Pode, saber esperar. Eu tô em cima dela aqui, 54. Se não falar, eu calo. Se não calar, eu penso. Se não pensar, eu oro. Se não orar, eu enlouqueço. Enlouquecer não posso, nem também me abater.
Será uma constante luta para bem sobreviver. E assim conviver, mesmo sem entender, mas procurando resolver, para não perecer. É preciso viver vivendo, e isto não estou conseguindo. Quero mais um pouco de tempo para amar e viver sorrindo. Amar na provação, nas tempestades louvar, e o que está por vir, saber sempre esperar. Saber sempre esperar. Porque na realidade, eu não sei se eu ainda sou muito impaciente. Então, quando eu paro para refletir, eu preciso fazer isso, né? Sim. Então, esse meu livro é todo um contexto da minha... Não é a solidão, não tem solidão. Tem muito sentimento aqui Tem. dentro. Não é assim que eu vivo, eu tenho a solidão na minha casa. Tem a solitude, né? Quer saber conviver com você? Eu tenho essa solitude, mas não tenho solidão de dizer que eu estou triste. Não, não tenho. Eu tenho um momento de reflexão, pensativos, que eu começo a pensar, reviver. Mas eu me embalando na minha rede, eu não tenho solidão. Tenho não. Que legal. Tenho solidão. Pronto. Conversei aqui com esta figura emblemática de Tutóia, Rita Merequeta. Minha amiga. Quero agradecer. Eu que agradeço. Agradeço. Agradecer aqui a vida, agradecer ao meu pai, minha mãe, meus irmãos, deixar um abraço aos meus irmãos, para os meus primos, que todo mundo já. Eu quero agradecer as pessoas que já compraram, que já tem. Tem um amigo meu que foi lá no IEMA só comprar, tu acredita? O meu eu fui lá no dia, peguei a minha dedicatória. Cadê o meu nome? O Neto? Pimentel. Neto Pimentel vai buscar o dele lá. Já não falou nada. Eu gosto que falem. Eu gosto que digam, né? Minha amiga, muito obrigado. Viu? Obrigada, muito obrigado Elivaldo. e vida longa. Obrigado, Patrick, por esse cenário maravilhoso. Eu nunca tinha vindo aqui nesse cenário. Meu Deus, como eu gosto Show de de planta bola. que tá. Show de bola. Somos dois que gostam. E Eu aqui tenho é também tudo tem bom. na minha casa, tem essas aí, mas o espaço é pequeno. Aquela ali é a rosa do deserto, é? É. Ele tá grandona. Não tá operada, tá enxertada. Como é que eu não sei enxertar?